Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pelo Aguinaldo e pela Maria Lúcia. Então fiquem agora com o relato dos inscritos do canal A Hora do Além. Bom dia, Feliciano, meu amigo. Bom dia, amigos do canal A Hora do Além. O meu nome é Maria Lúcia. Eu moro no interior de São Paulo, em Jabuticabal. Eu gostaria de compartilhar um fato que aconteceu comigo, que pode acontecer com algumas pessoas. Algumas podem não notar alguns detalhes em coisas que são compradas. Eu notei o detalhe muito tarde e a minha família sofreu as consequências de algo que nos marcou pelo sobrenatural. Eu nasci, fui criada aqui em Jabuticabal. Eu sou 3 anos mais velha que meu esposo. Ele é primo da minha prima. Quando éramos crianças, sempre estávamos juntos na área rural aqui de Jabuticabal, local onde nós morávamos. Nós dois casamos muito novos. Tivemos a nossa filha 3 anos depois, a Rafaela. Depois de mais 5 anos, o Tiago. Nessa época que tudo aconteceu, os meus filhos já eram adolescentes. Nossa família tinha terras na área rural. O meu pai, quando faleceu, deixou essa herança e, como sou filha única, todos os bens do meu pai e da minha mãe ficaram para nós. Eu e meu marido sempre soubemos investir o nosso dinheiro. Já tínhamos uma casa, construímos mais uma casa. Nós trocamos uma casa em um terreno, construímos naquele terreno, vendemos a casa. Nessa época, estávamos construindo uma casa que seria para a nossa família. Construímos do jeito que nós queríamos. Todos os locais da casa foram planejados por nós. Nós queríamos colocar tudo do bom e do melhor. O melhor piso da época, azulejo, tudo foi escolhido a dedo. Quando estava a parte final do acabamento da casa, faltava apenas um mármore, no local que nós fizemos uma churrasqueira. Montamos tudo aquilo e estávamos ali, muito felizes e ansiosos. Nós nos mudamos para aquela casa depois de 15 dias. Quando nos mudamos para essa casa, foi como se tivesse havido uma mudança na nossa vida, como se uma chave fosse virada. No sítio em que eu morava quando eu era criança, eu já presenciei algumas coisas sobrenaturais, mas na cidade mesmo nunca havia acontecido nada. Na primeira noite que nós passamos naquela casa, todos nós fomos dormir, só que eu acordei durante a madrugada, com muita sede. Saí do nosso quarto, desci as escadas, passei pela sala de estar, fui até a cozinha, peguei um pouco de água gelada, misturei com a água do filtro e bebi. Quando eu dei o terceiro gole de água, eu senti uma sensação muito estranha. Sabe quando você sente que alguém está atrás de você? Apenas havia uma luz acesa no hall da casa. Eu olhei para trás pensando que era meu esposo, e não havia ninguém. Eu deixei o copo de água ali em cima da pia e fui me deitar. Quando eu acordei de manhã, o copo estava virado com a boca para baixo, e eu havia deixado o copo com a boca para cima. Eu já repreendi os meus filhos dizendo que eles deveriam pelo menos colocar o copo dentro da pia, e os meus filhos disseram que não haviam acordado antes de mim, e meu marido ainda continuava dormindo, pois ele iria trabalhar até tarde. E aí que as coisas começaram a acontecer. Conforme os dias foram se passando, aquela casa foi se tornando um ambiente frio. Quando eu estava dentro daquela casa, eu me sentia muito mal. O meu filho começou a ter pesadelos frequentes. Quase todas as noites, quando estávamos dormindo, ele acordava gritando, dizendo que havia alguém dentro do seu quarto. Quando nós conseguimos acalmar o Tiago, ele dizia que tinha pesadelos com uma sombra que estava dentro do seu quarto, e que às vezes ele acordava e sentia como se aquilo estivesse observando na escuridão. A Rafaela ria dizendo que o seu irmão já não era mais criança e que deveria parar com isso. Até que um dia de manhã, a Rafaela saiu para ir para a escola. Ela saía por volta de umas 6:30 da manhã. Quando ela saiu na rua, a Rafaela
recebeu uma pedrada nas suas costas, que atingiu a sua mochila. Ela voltou gritando para dentro de casa, dizendo que o Tiago havia acertado uma pedra nela, jogado da janela do nosso quarto. Só que ela se assustou quando eu disse que o Tiago não estava em casa. Ele havia ido passar a noite na casa de um amigo. O ambiente foi ficando insustentável, até que os ataques começaram sobre o meu marido. Certo dia, o meu marido chegou com muita febre da obra. Ele então decidiu ficar em casa, e eu fui com as crianças na casa da minha sogra. Ele disse que tomou um remédio e ligou a TV. Estava passando um filme e ele começou a acompanhar aquele filme, que a febre estava diminuindo um pouco. Ele se levantou para pegar o termômetro e quando se virou na direção do hall da casa, ele me viu parada, olhando de longe. Foi então que ele disse: "Querida, o que é que você está fazendo aí?" E eu não respondi. Ele então perguntou: "Tudo bem? As crianças estão bem? Você esqueceu algum documento? Você pegou o documento do carro?" E eu não respondi nada. Ele foi persistindo e se aproximando de mim. Só que quando ele se aproximou, ele viu que não era eu. Era uma mulher com algumas características que se assemelhava a mim. Ele viu uma mulher de pele branca, assim como eu, e cabelos longos, pretos, como os meus. Que ele pensou que alguém havia invadido a casa. Ele começou a gritar dizendo que ela deveria sair, que ele iria pegar a sua arma e ligar para a polícia. Essa mulher foi se afastando lentamente na escuridão. Ele acendeu todas as luzes da casa e quando ele foi sair para fora, ele se assustou vendo que a porta da sala estava trancada, que a porta de acesso ao quintal estava fechada, que até as portas dos quartos da parte de cima estavam trancados. A casa toda estava fechada e não teria para onde aquela mulher ter ido. A partir desse dia, quando meu esposo chegava em casa, ele tinha calafrios. Isso foi aumentando com tanta frequência que ele passava noites dormindo na casa de um dos nossos familiares. Conversando com um amigo que era ministro, ele disse que iria com o pessoal da igreja fazer um círculo de oração na nossa casa. Eles foram até a nossa casa, nós fizemos um círculo de oração. Parece que aquilo mudou muito o ambiente da casa. Só que depois de alguns dias, tudo retornou novamente. Meu filho com os pesadelos, a Rafaela também já não conseguia dormir direito. Eu também já não dormia. Com os meus filhos não dormindo, e nem o meu esposo, decidimos então sair daquela casa e nos mudar para outra das nossas casas. Um dos nossos profissionais nos ajudou no frete, e quando estava retirando algumas coisas da parte da nossa churrasqueira, ele chegou de canto cochichando com meu esposo, que me chamou e me mostrou uma coisa. Eu nunca reparei nos mármores da nossa área de churrasqueira. Lógico que eu achava aquele local lindo, mas em algumas pedras havia algumas marcações que haviam sido removidas, mas não totalmente. E nessas marcações você via data de nascimento e falecimento. Aquele mármore provavelmente foi retirado de um cemitério. De qual cemitério, nós não saberemos dizer. O meu marido mandou quebrar todo aquele mármore. Ele mandou reformar aquela parte inteira daquela casa. Porque depois que nós nos mudamos de lá e aquela casa foi alugada, nenhum inquilino ficava por mais que um mês naquela casa e as perturbações começavam. Quando o meu marido fez a reforma da parte da churrasqueira, tudo parou. Foi como se aquela energia estivesse apegada àquele mármore. Você pode comprar alguma coisa para reformar a sua casa. Às vezes você não sabe de onde vem aquele material. O barato acaba saindo caro, pois o meu esposo havia pagado metade do preço de um material de mármore comum. Espero que o meu relato não tenha ficado longo, Feliciano. E acreditem, isso aconteceu com a minha família há anos atrás, e eu recordo em detalhes de tudo que aconteceu. Abraços, Feliciano e pessoal do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano. O meu nome é Aguinaldo
Eu tenho 47 anos e gostaria de compartilhar um relato que aconteceu comigo. Eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba. Nessa época, eu fazia um bico na loja do meu tio Marivaldo. Meu tio Marivaldo tinha uma loja religiosa. Nessa loja, ele vendia todos os tipos de artigos religiosos, velas, imagens. Normalmente é frequentado por pessoas de diversas religiões. Algumas pessoas até têm preconceito com um lugar desses. Mas não foi bem na loja que tudo aconteceu. Eu tinha 22 anos quando isso aconteceu. Eu estava estudando e estava trabalhando fazendo esse bico na loja do meu tio 4 dias por semana. 2 dias eu tirava para estudar e os outros dias eu trabalhava na loja. Às vezes eu fechava a loja, às vezes eu abria. E lá eu conheci muitas pessoas. Uma moça frequentava a loja com a sua mãe. Elas sempre compravam velas, incenso e outros tipos de artigos religiosos. Eu vou chamar essa moça aqui de Jéssica. A Jéssica era uma moça que tinha 18 anos, muito linda, loira, baixinha, dos olhos verdes, que chamava atenção. E eu acabei me gamando nessa moça de um jeito que eu queria namorá-la. A sua mãe brincava dizendo que ela estava indo na loja para me ver, e a Jéssica ficava toda encabulada. Eu ficava todo vermelho. O tempo foi passando, a Jéssica me convidou para ir na casa da sua tia. Nós chegamos até a casa da tia da Jéssica. A Idalina era uma mulher que conversava bastante. Ela ficou quase toda a tarde contando histórias para nós. Até que a Idalina olhou para mim e me pediu um favor. Aguinaldo, faça um favor. Já que você trabalha na loja do seu tio, eu vou mandar uma lista de itens para você e eu peço que você me faça um favor. Você vá no cemitério, no cruzeiro e acenda uma das velas que eu irei comprar. Depois você queime esse papel. E me entregou um papel dizendo que eu não deveria abrir. Era um papel amassado. Eu não liguei e coloquei no bolso. No outro dia, assim que eu cheguei na loja, eu separei os objetos que a Idalina pediu e separei a vela. Fui até o cemitério, pois a loja não ficava muito longe do cemitério aqui da cidade. Entrei no cemitério, fui até o cruzeiro e acendi a vela. Eu não fiz nenhum tipo de oração e nada desse tipo. Apenas queimei aquele papel. Eu deixei as cinzas que foram levadas pelo vento. Dei as costas e saí andando. Quando eu dei uns 2 passos, eu ouvi. Era alguém gritando o meu nome. Quando eu olhei para trás, eu não vi ninguém. Dei mais alguns passos e ouvi novamente. Aguinaldo, em um tom bem alto. Era uma voz masculina bem grossa. Me virei novamente e não vi ninguém. Continuei caminhando e quando eu estava saindo de dentro do cemitério, eu ouvi novamente Aguinaldo. Dessa vez foi como se a pessoa estivesse ao meu lado. Eu olhava para todos os lados e não via ninguém. Eu saí correndo de dentro daquele cemitério e cheguei na loja todo suado. O meu tio me perguntou o que estava acontecendo. Eu contei tudo para o meu tio Marivaldo, que me deu um croque na minha cabeça dizendo que eu não tinha responsabilidade e me repreendeu dizendo por que eu não havia contado que a Idalina havia pedido aquilo. E foi então que ele disse que conhecia a Idalina há anos, que ela me pregou uma peça, que eu deveria ter lido o que estava escrito naquele papel, que eu nunca deveria ter feito aquilo sem perguntar para alguém, pois eu não entendia da espiritualidade. Ele me fez acompanhar ele até o cemitério. Novamente fomos até o cruzeiro do cemitério. O meu tio acendeu uma vela e ele fez uma oração e pediu para que eu repetisse as palavras. Depois, ele retirou um papel do bolso, escreveu algumas palavras e pediu para que eu dobrasse o papel. Ele então pegou o papel, passou na cera da vela e ateou o fogo. Ele me disse que eu nunca mais deveria fazer aquilo e que se a Idalina me chamasse para voltar à sua casa, que eu não voltasse. E incrível, aquela mulher nunca mais apareceu na loja. Sua visita não era tão frequente. E o que mais assustou foi que a sua sobrinha Jéssica e a sua irmã, mãe da Jéssica, também não voltaram. Hoje eu entendo um pouco mais sobre a espiritualidade. E como era um jovem, eu não entendia. Eu quis agradar aquela mulher
mas que ela fez com falsidade, ela fez. Fica aí um alerta para vocês. Cuidado com o que as pessoas pedem para que você faça no cemitério. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana. Muito obrigado, Maria Lúcia e Aguinaldo, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar o link do WhatsApp do canal na descrição do vídeo. Me enviem uma mensagem. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Tenham todos uma ótima semana, Deus abençoe e até o próximo vídeo.